Pedro, primeiramente, boa noite, prazer falar com você. Gostaria que você falasse um pouco sobre o jogo, né? O Bragantino que teve dificuldades no começo de criar, mas depois do gol melhorou muito ainda no primeiro tempo. E um time que teve muita raça no segundo tempo, né? Muita vontade, muita gana. Gostaria de saber da sua análise e se você concorda com essa. Sim, foi um pouco o que passou. Eu gostaria de falar primeiramente em relação àquilo que foi a exigência desta semana. Não no sentido de queixar, mas no sentido de estar muito satisfeito de ter semanas como estas, ao nível de exigência, 3 jogos fora de casa, que era ao nível do Maracanã, no Uno e também aqui no Mineirão. Hoje, obviamente, tendo perdido 2 jogadores que fazem parte do 11, ao longo de toda esta semana também tínhamos também essas dificuldades em termos daquilo que seriam o leque das opções. Mas estamos de facto muito satisfeitos com aquilo que foi o crescimento da equipa, em particular num dos pontos que tocaste, que tem a ver com a combatividade que a equipa vem apresentando ao longo destes 3 jogos, de elevado grau de dificuldade, mas que soubemos como enfrentá-los. Em relação a este jogo em concreto, eu acho que o Atlético Mineiro entrou muito bem, entrou muito melhor do que nós, muito forte, remeteu-nos única e exclusivamente para a defesa do nosso golo. Não conseguimos, em alguns momentos que tínhamos e sabíamos que tínhamos que limpar a bola muito mais rápido, porque eles pressionam sempre muito bem depois no pós-perda. Isso custou-nos trabalho e no momento em que a equipa parecia que estava já a entrar mais no jogo, acaba por sofrer o golo, porque eles já vinham também a baixar um pouco esse ritmo. Tentámos mudar a estrutura do meio campo de 1-2 para 2-1. Penso que isso também nos deu um pouco mais de estabilidade. Nos posicionou melhor no campo, nos permitiu parar um pouco melhor a dinâmica que o adversário tem, que é muito forte pela direita na primeira parte e depois passou a ser pela esquerda na segunda parte. Passámos a ter também mais bola, fruto precisamente desses duelos, de entrarmos mais no jogo, através dos duelos e a termos mais bola. Acho que depois do gol melhorámos completamente, tivemos mais bola, faltou-nos mais agressividade no último terço, nesse período em que estávamos mais no meio campo ofensivo, e depois nos últimos 3 minutos, por aquela sequência de escanteios, eles voltaram de novo a entrar mais forte. Nós dissemos aos jogadores ao intervalo que queríamos terminar esta semana com uma vitória e disse-lhes, vamos ver como é que entramos nos primeiros 10 a 15 minutos, eles de certeza que vão entrar forte de novo, mas preparem-se porque nós vamos fazer substituições para querer ganhar o jogo. E foi isso que fizemos, arriscando em termos de mudar de novo a estrutura. Ficámos mais postos, obviamente, corremos mais riscos que gostamos de correr, mas a equipa sente-se confortável a correr esses mesmos riscos. Sofremos, o adversário teve pelo menos ali duas situações claras na cara do Cleiton. Nós tivemos também ali uma muito clara do Tiago, que podia ter feito o 2-1 no momento quase final pelo menos no tempo regulamentar, e depois soubemos também sofrer e muito em relação àquilo que foi o assédio que o adversário fez para tentar de qualquer maneira ganhar o jogo, e tivemos que tentar fechar e refrescar aquilo que foram em particular os corredores laterais, nomeadamente o corredor lateral direito, onde eles estavam a chegar com muito mais frequência, com muito mais insistência, e era por aí que chegaram a maior parte das vezes no segundo tempo. Pedro, Gabriel Marques da TV Band Minas. Eu queria te perguntar exatamente sobre essa parte do segundo tempo, em que tanto o Bragantino quanto o Atlético tiveram várias chances de gol. Você falou que fez substituições para tornar o time mais agressivo. Para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. Você ficou contente com o que você viu dentro de campo? Você acredita que dava para sair daqui de hoje com a vitória? O nosso pensamento é sempre esse. O jogo foi um jogo muito duro. Nós pensamos sempre em chegar em qualquer campo, em qualquer estádio, respeitando o adversário, sempre, em qualquer circunstância, mas nós pensamos sempre em ganhar. Obviamente, no final do jogo, nós pensamos, vamos satisfeitos com o empate, ou o empate daquilo que foi a história do jogo, assenta-nos. Eu penso que temos que o aceitar, ou seja, nós temos uma máxima, não podes ganhar, não podes perder. Quando não consegues ganhar, não podes perder. E tentámos, mas o adversário foi muito forte, nós não conseguimos também ter essa felicidade, sabíamos que teríamos que jogar mais a atacar espaços. Passámos a jogar com dois novos, primeiro um nominal com o Tiago e o Sacha a jogar um pouco por trás. O Sacha jogou praticamente grande parte dos minutos ao longo desta semana, e repare que a semana foi de domingo a sábado,
uma semana forte, uma semana intensa. Tivemos depois o Alexandre aí já com 2 novos mais nominais a ter que fazer um grande esforço defensivo, de correr e de ajudar também a fechar nos corredores laterais e por dentro, e tivemos que refrescar também, como dizia, os corredores laterais, que era por onde nos estavam a chegar com muita insistência. Ou seja, dado isso, uma coisa era nós queremos ganhar, outra coisa é a história do jogo e temos que, obviamente, aceitar o empate. Pedro, hoje você não tinha o Matheus Hernandes, né? Ele fica muito pouco fora porque nem sempre é suspenso. Desde o início o pensamento foi realmente colocar o Jadson Silva, que tem características mais parecidas com o Matheus, ou em algum momento o senhor também pensou em mudar a equipe, talvez com o Borbas iniciando mais uma vez ao lado do Sacha? Não, porque o Tiago primeiro porque ele teve um desgaste tremendo, já não jogava 90 minutos há algum tempo e quando ficámos com menos uma unidade, ele teve um esforço incrível naquilo que foi o jogo, os dados dele foram mesmo muito elevados e era um risco, não só em termos dele poder dar-nos aquilo que pode dar, entrando de início, como também algum risco de sobrecarga e com isso vir alguma lesão. A outra situação tem a ver com o losango dinâmico que tem o adversário, ou seja, se nós jogássemos com 2-1, arriscar-nos íamos a ter muita inferioridade na relação numérica no meio campo e isso também seria uma situação mais difícil. Procurámos então, sabendo que eles tinham a construção a 3, não dar o corredor tão defensivo ao Vitinho. A nossa ideia, não sabíamos que o Mariano estava totalmente recuperado, pensaríamos que seria o Fuchs que iria jogar, então seria uma linha de 3 na construção, mais com 3 zagueiros, não teria tanta mobilidade e tanta percepção de jogo que tem o Mariano, que jogava dentro, jogava por fora, fazia 3, e aí criou também algumas dificuldades, e os movimentos dos Aratos que também criaram dificuldades junto com o Bataglia, que soltou muitas vezes. Ou seja, nesses primeiros 15 minutos eles tiveram essa dinâmica que nós não conseguimos parar. Passámos melhor depois ao 2-1, mas não com o Sacha, mas sim o Lucas a fazer essa posição, e foi essa dupla que encontrou o gol do empate numa jogada de transição muito interessante, um passe espetacular, uma diagonal muito bem feita do Sacha, e daí saiu o gol. Mas como lhe digo, depois, na forma como queríamos abordar o jogo e aquilo que queríamos do jogo em termos de resultado propriamente dito, assumimos ao minuto 15 sensivelmente, aos 60 minutos de jogo, mudar a estrutura para ter mais presença, para não deixar de ter o 2-1 no meio. Quando o Gustavinho entrou, também penso que fez-lo muito bem. O Gustavinho deu-nos também essa intensidade, soube ter a bola, soube levar o jogo para a frente, e foi isso praticamente que procurámos, com 2 novos nominais, com o Gustavinho detrás dele e com 2 que podiam fazer o ida e volta, como foi o Guilherme, e depois terminou o Sorriso, mas numa situação para fechar mais o nosso corredor direito, onde eles estavam a insistir e onde colocaram 2 jogadores frescos para precisamente atacar-nos por aí. Pedro, os times aqui de BH têm tido uma guerra com o gramado do Mineirão. Eu queria te perguntar, você que viu o gramado do Maracanã, o gramado do Nabi Abichedi, se o gramado aqui hoje também configurou uma complicação a mais para o time do Bragantino em campo. Não, eu penso que não, os jogadores não se queixaram, obviamente gostaríamos que os gramados estivessem todos nas melhores condições. O gramado do Maracanã também não está tão diferente deste, ou seja, também não está nas melhores condições. Na Argentina estava de facto muito bom, esse sim estava bom. O nosso no Abichedi também é um dos melhores gramados, pelo menos em termos daquilo que são os estádios que eu venho conhecendo, que já jogámos até agora, mas eu penso que as pessoas responsáveis por aquilo que é o gramado estão a fazer o seu trabalho de melhoria num estádio mundialista que, com toda esta grandeza, merece também, obviamente, um gramado em melhores condições. Mas se afetou, respondendo concretamente à sua questão, penso que não tenha afetado nesse sentido. Pedro, durante o jogo nós sentimos que tanto o Andrés Hurtado quanto o Léo Realpe estavam tendo bastante dificuldades, né, ali com a marcação, com os atacantes, os ataques do Atlético Mineiro. Você também sentiu isso? E uma última pergunta: encerrado esses 3 jogos, né, fora de casa, sequência de viagem, poucos treinos, mesmo sem vencer, você acha que o Bragantino teve boas atuações e sai com um saldo positivo até pelo desempenho, não tanto pelo resultado?
Sim, eu concordo que em determinados momentos quer o Andrés, quer o Léo poderiam ser mais agressivos naquilo que são os duelos defensivos. Acredito claramente nisso, sei que eles têm condições para o melhorar. Eles, como sabem, eles vão estar agora junto da seleção. É bom também esta pausa. Temos 3 jogadores na seleção, eles os 2 no Equador e o Tiago no Uruguai. Nós vamos fazer uma pausa profilática, penso que é necessária, é fundamental. A data FIFA permite-nos isso, com este volume de jogos, com esta intensidade, ainda mais terminando nesta semana. É importante que eles tenham, amanhã já regressam a casa e no sábado e domingo regressaremos para preparar o nosso próximo jogo com sessões bidiárias. Eu penso que sim, eu penso que o saldo foi positivo, não em termos de resultados, obviamente não eram estes resultados que nós queríamos. Penso que, analisando um por um o jogo do Fluminense, foi um jogo onde a equipa teve um caráter, uma atitude, uma personalidade muito, muito forte até ao minuto 25. Minuto 25 esse coincide com um erro grosseiro da nossa parte que nos dá o início de um apagão de 10 minutos que dita o momento em que o adversário faz 2 golos. Tivemos a capacidade de reagir, não é fácil, tivemos a capacidade de reagir, fizemos o 2-1 e tivemos pelo menos uma ou 2 ocasiões, mesmo quase até ao limite. Lembro daquela do Henrique, foi provavelmente das mais claras, onde podíamos ter empatado. Jogar na Argentina, sabíamos que não era fácil. Estudiantes é uma equipa que está a fazer muito bem. Para ter uma ideia, com o jogo que fez connosco, não perde em casa há 11 jogos, não perde há 16 jogos. Ou seja, vem fazendo uma campanha muito boa na Argentina e, obviamente, queria que, tal como nós, terminar em primeiro do grupo. Ainda não está fechado, mas com esse empate e com as circunstâncias em que aconteceram, penso que até ao minuto 60 nós estávamos, na primeira parte eu acho que fomos muito inteligentes taticamente, eles souberam desenvolver claramente a ideia que nós queríamos para aquele jogo. Depois da expulsão tivemos que saber sofrer, tivemos que nos adaptar a tudo isso e penso que foi muito interessante o sacrifício da equipa que fez e a coragem que a equipa teve para assegurar depender única e exclusivamente de nós. É certo que temos que ganhar com golos, mas depende única e exclusivamente de nós poder fazê-lo. Hoje, sabendo que este adversário também tinha jogado a meio da semana, mas com mais um dia de recuperação, sabia que também tinham 4 jogadores suspensos, vinhamos aqui com essa ilusão e com essa determinação de poder terminar a semana com essa vitória. Relembro também que no ciclo anterior que nós tivemos até ao jogo do Fluminense, aquele ciclo de 7 jogos, que começou precisamente com uma derrota que foi com o Cruzeiro. Agora começámos outro que foi com o Fluminense e levamos 2 empates seguidos. Queremos empatar os outros 2 a seguir? Não queremos. Mas queremos iniciar um novo ciclo dessa maneira para que a equipa cresça. E notamos claramente que a equipa está a crescer na forma como encara os jogos, na forma como disputa cada lance e na forma como não deixa, dentro das circunstâncias do jogo, obviamente, de poder expressar aquilo que é a nossa forma de jogar, aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que é o atacar a bola, aquilo que é o pressionar para a frente, aquilo que é ir buscar o jogo na saída do adversário, aquilo é tentar sair também de trás e temos claramente agora nesta semana de pausa e depois na outra de trabalho, porque esta pausa também é trabalho, faz parte, o repouso também faz parte do trabalho, preparar algumas coisas que obviamente nestes últimos tempos não tivemos a oportunidade de o fazer e temos que continuar a insistir nesses comportamentos. Obrigado, Pedro. Obrigado.